Assombrações, assombrações e mais histórias de assombrações. No vídeo de hoje eu vou te contar 3 histórias de assombrações que nós recebemos aqui no canal. Estamos recebendo essas histórias já de algum tempo, inclusive a gente queria agradecer as pessoas que estão enviando pra gente essas histórias, né, de fantasmas, lobisomens, assombrações, experiências sobrenaturais. Algumas pessoas preferem mandar pelo Instagram, né? Outras pessoas preferem mandar por e-mail, por exemplo. Mas também tem pessoas que deixam nos comentários aqui abaixo algumas histórias de assombrações resumidas, né? E essas histórias dá pra gente contar aqui. Eu separei 3 histórias de assombrações que aconteceram em 3 lugares diferentes aqui de Recife. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se prepara, porque o quadro Comentários Assombrados começa agora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você se interessa por histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, se você gosta de conhecer os lugares mais mal assombrados de Recife e consequentemente de Pernambuco também, né? Você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. E caso você também se interesse por histórias de assombrações de outros lugares, de outras cidades, você também pode se inscrever no link que a gente vai deixar aqui abaixo, que é o link do nosso canal paralelo, que é o Cine Terrologia Cultural. Então você pode clicar aí abaixo, você pode se inscrever e lá você vai ter acesso a várias outras histórias de assombrações, inclusive de outros países, né? Lendas urbanas que inclusive até foram um pano de fundo para enredos de filmes e por aí vai, tá? Então vamos começar hoje, né, com o nosso quadro, a gente voltando aqui com aquele quadro que vez ou outra a gente aparece aqui com esse formato, comentários assombrados. Então, como você já deve ter entendido, né, as pessoas vão deixando comentários aqui abaixo. Você pode também fazer o mesmo depois que terminar esse vídeo. Se você lembrar de alguma história de assombração que você passou ou que qualquer outra pessoa passou, que você conhece, você já ouviu falar, você pode deixar nos comentários aqui que provavelmente a gente vai fazer um vídeo, tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai te contar 3 histórias e aí eu tô aqui, por exemplo, na tela, né, vou apresentar para você agora na tela o comentário do Glauber Lins, né? Ele comentou no último vídeo da gente, inclusive, que foi o vídeo onde a gente falou sobre uma assombração na Universidade Católica de Pernambuco. Então ele diz o seguinte: boa noite, amigo. Realmente um relato bastante assombrado e intrigante. O que me chamou a atenção é que esse relato tem semelhança com outro relato. Vou comentar aqui de forma resumida. Em uma época, aqui em Recife, existiam muitos bailes. E em um desses bailes, um rapaz conheceu uma moça. Eles passaram a noite toda dançando. Na hora de ir embora, estava chovendo muito. Ele emprestou o casaco dele e levou a mesma para próximo da residência onde ela morava. Se despediram e ele prometeu visitá-la no outro dia. No outro dia, o rapaz foi lá procurar a moça e uma senhora veio atender. O mesmo informou que estava procurando a moça. A mãe achou estranho, mas o convidou, né? Convidou o rapaz para entrar. O mesmo entrou e ela mostrou a foto da moça e disse que a mesma era falecida há 3 anos. O rapaz ficou assustado. A mãe da moça informou a ele onde ela estava enterrada em Santo Amaro, no caso no cemitério de Santo Amaro, né? O mesmo foi para lá e, para surpresa dele, lá na lápide estava a foto da moça e o casaco dele, no caso, em cima da lápide. Recife é a capital mais assombrada do Nordeste. Inclusive, eu diria que Recife é a cidade mais assombrada do Brasil, né? A gente defende essa ideia. Mas uma coisa interessante aqui é que eu já tinha ouvido falar também neste relato, né? Eu confesso que eu achei muito parecido. E eu tenho quase certeza, não tenho certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza que esse relato teria acontecido ali na Rua da Aurora, né? Eles teriam se conhecido, esse casal teriam se conhecido ali na Rua da Aurora, onde hoje é um museu, né? Se eu não me engano, o nome do museu é Mamam, alguma coisa assim.
E por que que lá, né? Por que um museu? Porque, na verdade, o Clube Internacional, onde hoje a gente conhece, que fica localizado ali na Benfica, né? Próximo do Derby e tal, esse Clube Internacional, ele era exatamente na Rua da Aurora, nesse local, que eu estou indicando, que é justamente o Museu da Rua da Aurora. E aí, lá também tem uma história assombrada que uma debutante, por exemplo, né, de meia-noite, na festa de 15 anos dela, ela foi descer as escadas e ela acabou tropeçando, né, e ela teve realmente um acidente. Como é que eu posso falar para tentar suavizar aqui? Ela teve um acidente que foi fatal, pronto, dessa forma, assim, foi numa localização que, assim, bateu, é fatal, tá? E desde então, várias pessoas, naquela época já, né? A gente está falando do início do século passado, início do século XX. Várias pessoas dizem que começaram a ver essa menina por lá. Eu visitei esse museu, tentei fazer uma filmagem lá, mas eles não autorizaram, né? Eles perceberam que eu estava fazendo a filmagem para o canal do YouTube, que era um canal de assombração e tal, e aí eles pediram pra gente parar, a gente parou. A gente tem um vídeo aqui no canal, né? Esse vídeo está aqui no canal, e aí depois eu me desloco para o Parque 3 de Maio, que fica próximo desse museu, e lá eu falo da história, né? Mas o meu objetivo seria filmar lá, enfim, fazer umas filmagens e tal. Mas por que eu estou falando sobre isso, né? Porque eu cheguei a entrevistar algumas pessoas que trabalhavam no local, apesar da gente não ser autorizado a filmar, eu cheguei a conversar com algumas pessoas e eles afirmam que até hoje eles escutam passos de menina, uma menina brincando e tal. Eles, por exemplo, têm a sensação, né, de que tem uma menina vestida com roupa de debutante e tal, quando eles estão desligando as luzes. Então rola essa história por lá ainda hoje, tá? Então, aqui, na verdade, eu tenho quase certeza que este relato que o Glauber está falando aconteceu lá. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu já li esse relato há muito tempo atrás, né? Eu não lembro exatamente onde foi, ou se alguém me contou, alguma coisa assim. Mas na época, a informação que eu tinha era justamente que era na Rua da Aurora, um local onde tinha baile e tal. E aí você ligando os pontos, você acaba percebendo que muito provavelmente é neste museu, tá? Agora, para a segunda história, nós temos aqui o Pedro, tá aparecendo aí na tua tela agora, o Pedro Henrique de Oliveira. Ele conta a história que aconteceu no pai dele, com o pai dele, né? O vídeo onde ele comentou isso foi um vídeo onde a gente falava sobre a lenda da velhinha da Caxangá, né? Que teria assombrado ali motoristas de ônibus e por aí vai. Então ele diz, tem uma história que meu pai contou. No feriado do Dia dos Finados, ele trabalhava perto da Madalena. Meu pai vinha para casa, no caminho uma mulher passou perto dele. Ela não tinha cheiro nenhum, né? Era muito esquisita pelo que ele está falando aqui. Quando ela passou por ele, ele virou para olhar para trás e a mulher sumiu, desapareceu completamente. Ele voltou, né? Fez o caminho de volta para ver se ela tinha entrado em alguma casa, mas ele não viu absolutamente mais mulher nenhuma, né? Então o Pedro Henrique aqui pede para a gente contar essa história no canal. A história está contada, e aí só uma observação que eu quero fazer é porque ele comentou justamente no vídeo da velhinha da Caxangá, né? A lenda da velhinha da Caxangá é uma lenda que tem uma senhora, por exemplo, que ficava tarde da noite esperando o ônibus e tal, e ela pegava ônibus, geralmente um ônibus muito vazio, e quando chegava mais ou menos próximo desta região, onde ele está falando da Madalena, né? Quando o ônibus estava saindo da Caxangá e entrando na Benfica, ela desaparecia, né? Misteriosamente ela desaparecia. Então essa é uma das lendas que tem na Caxangá, a velhinha da Caxangá. E aí neste caso não fica claro aqui, porque na verdade ele não falou, né? Ou o pai dele não falou se essa mulher que tinha passado era uma senhora, era uma velhinha, né? Ou se era uma mulher jovem, né? Então, eu achei interessante aqui porque é muito próximo da questão da Caxangá, ali naquele bairro da Madalena e tal. Então, o Pedro Henrique de Oliveira trouxe essa história pra gente, né? Mais uma história de assombração ali na região da Caxangá, Madalena, Benfica, naquela região. E nós temos aqui mais uma história assombrada, o resumo, né? De Geraldo Fernandes. Geraldo Fernandes, ele disse o seguinte, eu trabalhei, ele comentou isso inclusive até no vídeo, onde a gente fez uma visita lá na região, né, onde era a antiga garagem da CTU, que dizem inclusive até que a Galega de Santo Amaro andava muito por essa região e teria assombrado vários
motoristas e cobradores de ônibus, né, na época que existiam os cobradores e tal. Então ele diz o seguinte aqui, ó, eu trabalhei muitos anos, né, de 1991 a 2005, na área de Casa Forte e Poço da Panela. Os bairros citados, no caso Casa Forte e Poço da Panela, existiam diversos casarões, né? Muitas árvores na área interna e externas das casas. Quando realizávamos ronda, víamos vultos estranhos e ouvíamos vozes. No prédio onde era a sede do meu trabalho, o antigo prédio do 11º BPM, Batalhão da Polícia Militar, na Avenida 17 de Agosto, estávamos acostumados a ouvir pessoas trabalhando no primeiro andar, fechando portas, usando máquinas de datilografia, quando na realidade não existia ninguém. Todas as salas encontravam-se fechadas e o acesso na parte do térreo da escada encontrava-se fechado também, né? E com cadeados, diga-se de passagem. Atualmente, nessa região onde ele está falando, é o estacionamento do Shopping Plaza, né? Do Shopping Plaza de Casa Forte. Então aqui, pelo que eu entendi, não ficou muito claro para mim, mas provavelmente, né, o Geraldo deve ser policial militar, ou foi policial militar, né? E ele deve ter feito muita ronda por aquela região dali, né? E fazendo essas rondas, ele fala aqui que eles viam vultos estranhos, ouviam vozes. Diga-se de passagem, uma coisa curiosa é que aquela... Por exemplo, em primeiro lugar, você fala sobre a questão do batalhão, né? Que ele está falando aqui do batalhão da Polícia Militar. Mas eu trabalhei, por exemplo, eu fui gerente de um banco, né? Que era o Banco Santander. E eu fui gerente de uma agência, e essa agência era a Agência Forças Armadas. Então, tinha, por exemplo, a agência, né, o que a gente chamava de PAB, né, de Posto de Atendimento Bancário. Existiam PABs tanto em quartéis da Aeronáutica, como em quartéis da Marinha e do Exército também. E me chama atenção porque em um desses quartéis, e aí eu não vou lembrar qual, eu ainda estou pesquisando essa história, ainda estou tentando lembrar quem foi que me contou essa história. Essa história foi contada para mim no ano de 2010, tá? Só para você ter uma ideia. E eu não registrei essa história, então não sei exatamente qual foi o quartel onde aconteceu isso, mas o pessoal comentava que esse quartel ele teria servido como base para várias pessoas na época da ditadura militar serem torturadas, tá? E apesar de não ter certeza disso, mas era o que se comentava na época. E o fato é que o PAB, ele ficava, por exemplo, as pessoas pensam que bancários vão embora de 4 horas da tarde, né? Não, o atendimento bancário fecha de 4 horas da tarde, mas, por exemplo, dependendo da sua função, gerente geral e tal, você fica lá dentro ainda resolvendo coisas, fazendo negócios e por aí vai. Era o que acontecia com a maioria das pessoas, e aí o que acontece é que o segurança precisava ficar parado, porque ele precisava ficar lá até o horário de largarem, né? Quando as pessoas largavam, ele saía junto com a última pessoa, tá? E neste momento, estava tudo escuro, por volta de 6h30 da noite, por aí, na frente desse pub existiam umas matas, e essas matas, né, como se fosse uma mata fechada, nessas matas ele disse que via um rapaz. E esse rapaz, ele ficava simplesmente em silêncio, olhando para ele e chamando, né? E ele nunca foi, né? Ele nunca foi. A não ser uma única vez, né? Quando ele já estava para sair de lá, ele decidiu tomar coragem, decidiu ir. O rapaz chamou ele, isso acontecia com muita frequência, ele decidiu ir, e quando ele estava se aproximando do rapaz, o rapaz desaparecia e aparecia um pouco mais dentro da mata, e continuava chamando ele, né? Então, ele hesitou e decidiu simplesmente não seguir mais essa suposta assombração, né? O que se comentava no local é que talvez o rapaz estivesse querendo sinalizar aonde provavelmente existiam corpos, e talvez o dele. Então eu lembrei dessa história, na verdade, porque ele fala aqui sobre a questão do BPM, que é o Batalhão da Polícia Militar. Aí eu soube dessa história num quartel do Exército, né? E aí, enfim, acabei lembrando aqui dessa outra história que eu tinha ouvido lá em 2010, que eu estava completamente esquecido dessa história. Mas, vez ou outra eu lembro, né? E eu tento saber quem foi que me contou, tento lembrar quem foi que me contou essa história para poder pedir mais detalhes, inclusive saber aonde é, porque existiam vários pubs e vários quartéis, então eu não sei exatamente aonde era, né? Qual era o quartel. Neste caso daqui, onde ele está sinalizando, né, ali na 17 de agosto, que agora é o estacionamento do Shopping Plaza,
aquela região toda, né, de Casa Forte, Poço da Panela, aquilo ali eram engenhos, né? E diga-se de passagem ali próximo do, inclusive até da Fundação Gilberto Freire, onde era a casa do próprio Gilberto Freire, que é o autor do livro Assombrações do Recife Velho, e lá existia uma assombração de uma criança e tal, e eles ficaram familiarizados com essa assombração de criança. O que eu estou falando aqui é basicamente o seguinte: aquela área toda é repleta de histórias de assombrações. Temos alguns relatos, né, de lobisomem, por exemplo, no Poço da Panela, como tem no livro Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire. Mas você tem lá várias casas, né, onde pessoas dizem serem mal assombradas. Aqui no canal mesmo a gente já recebeu, eu acho que foi de uma seguidora nossa, de uma inscrita aqui do canal, chamada Raíssa, se não me engano, que ela falou sobre uma casa que na época era um comitê político, e ela contou algumas histórias. Tem aqui no canal, Casa Mal Assombrada no Poço da Panela. Se você der uma pesquisada, você vai descobrir que vídeo é esse, né? Então nós apresentamos aqui 3 relatos com histórias de assombrações, e agora eu queria te perguntar: o que você acha de tudo isso? Você acredita nessas histórias, ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta? Gostaria de interagir com a tua opinião aqui abaixo. E eu também gostaria de desejar que uma assombração aparecesse no seu quarto hoje à noite, caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal, nem tenha ativado o sininho para receber as nossas próximas notificações. Bons pesadelos para você também.